Muito bom, queridos amigos, amigas, bem-vindo a mais uma aula aqui do Professor Robson, falando sobre certificação no programa Google Partners. Neste momento estamos analisando o conteúdo todo para quem quer se certificar com o selo do Google Analytics GA4, tá bom? A gente está indo agora na reta final, faltam 3 aulas para a gente finalizar todos os módulos que estão presentes na plataforma Skillshop. E a gente continua na tela falando agora sobre privacidade, como que é usado a privacidade dentro do Google, a maneira como o Google vem fazendo, tentando se adequar às novas leis, né? E é importante a gente entender como que tudo isso ocorre em um determinado momento, né? Então, antigamente, no Google Analytics Universal, que era a versão antiga do Google Analytics, até 2021, mais ou menos, 2022, antes do lançamento do Google GA4, nós tínhamos uma situação em que o Google Analytics Universal, por exemplo, o que ele fazia? Ele coletava o endereço de IP e você tinha uma opção lá no Analytics 3 que você desabilitava o número de IP do usuário que acessava o seu site. Por exemplo. Agora, dentro do GA4, essa função de coleta de IP é automaticamente desligada, então não é possível pegar o número de IP dentro do Analytics GA4, tá bom? Uma outra mudança em relação à privacidade que vem ocorrendo de um tempo para cá, com as pressões europeias, né, até mesmo aqui no Brasil, para a parte de publicidade, tá, com a desculpa de que estão querendo soberania, que estão querendo privacidade, na verdade eles querem controlar mais tudo que você faz na internet, né? Por um lado, essa parte de publicidade ajuda muito. Por outro lado, tem que tomar cuidado para não ficar tudo à mão só de governo, porque senão a gente está numa situação, num buraco sem fim, né? Então, se o governo ficar sabendo tudo que você faz, você está complicado, né? Bom, críticas à parte. Vamos lá, a gente vai falar agora sobre essa comparação então, né? Dentro do GA4, o que acontece? Antigamente no Google Analytics 3, a maneira como os dados eram coletados através de sessões. O que é uma sessão? Então, essa sessão ela era alimentada por dados de terceiro, que é conhecido como 30 Data Part, né? Que seria o quê? A análise de dados de terceiros. E aí, imagina a situação, a pessoa ela acessa um site de notícias, e nesse site de notícias ela estava vendo uma notícia lá sobre como você deve pegar um passaporte para ir para os Estados Unidos. Ok. Aí essa pessoa visitou esse site, essa informação fica guardada num pequeno bloquinho de informação chamado cookie. Aí a pessoa ela sai desse site e vai para um outro site. E nesse outro site tem uma propaganda lá do Google Ads, por exemplo, ou do Facebook, que é aparecendo lá na sua rede social, por exemplo. O que acontece? Essa pessoa ela vai estar vendo um outro conteúdo, por exemplo, no Instagram, e vai aparecer um anúncio falando de uma empresa que fala sobre como que você deve tramitar a documentação para tirar o seu passaporte para ir para os Estados Unidos. Aí deve vir à sua cabeça a seguinte pergunta: nossa, como que o Instagram sabia que eu estava procurando essa informação? Porque você já foi há 2 semanas atrás, por exemplo, num site de notícias falando sobre como tirar documentação. Esse dado ficou registrado no cookie do seu navegador e depois, quando você foi para o Instagram, apareceu uma propaganda exatamente daquilo. Então, esses são os dados de terceiro para publicidade. E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados e outros órgãos estão tentando evitar. O Google Analytics 4 não usa mais sessões, ele usa agora eventos, e esses eventos eles acontecem somente, a captura de dados é feita somente através desses eventos e não mais através de sessões de cookies de terceiros, somente cookies primários do seu site. Então é uma grande vantagem para você poder, no que se refere à publicidade e que se refere também à parte de coleta de dados de controle, tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão, como que funciona esse controle de dados dentro do Analytics. Convido você para vir na tela para a gente poder estar analisando, tá bom? Nessa aula aqui, basicamente está falando sobre isso, então, sobre endereço de IP, coleta, aquilo que eu tinha falado, Google Analytics 4 não registra nem armazena endereços de IP individuais, nenhuma configuração é necessária. Então, por padrão, o GA4 já vem sem a coleta de número de IP, o que garante maior privacidade para a pessoa. Ok? Período de coleta de dados, eu gosto de deixar o meu período de coleta de dados o máximo possível, mas eu consigo controlar também. Então aqui eu posso definir aonde que eu controlo o período de retenção desses dados dentro da conta. Se eu pegar uma conta de Analytics aqui, deixa eu vir aqui numa conta de Analytics só para você ver. Vou vir na área administrativa, venho aqui em coleta de dados e eu tenho aqui algumas informações. Deixa eu pegar aqui na propriedade, vai estar em propriedade. Gerenciamento histórico, e-mail histórico, fluxo, coleta, importação. Aqui, retenção de dados, essa opção aqui.
O máximo, por padrão, o Analytics vem por 12, tá? Mas eu gosto de deixar tudo com 14 meses, que é o máximo de dados que a gente pode estar coletando aqui dentro do Analytics. O que mais que a gente tem aqui que a gente pode estar observando? Tudo relacionado à parte de análise, né? De questões referentes a consentimento, tá aqui, ó, exclusão de dados, enfim, uma série de coisas. E aí, acabei de falar sobre retenção de dados e tem um pequeno teste que eu posso fazer a partir de agora já aqui. Na verdade, essa aula são 2 testes, tá? Vou aqui, ó, tem 2 testes, esse de baixo que você acabou de ver e esse aqui de cima. Vamos começar com esse dado então aqui para a gente começar a estudar. Primeira pergunta, vamos lá, primeira pergunta para a gente poder estudar, analisando. Que recurso de coleta de dados permite controlar por quanto tempo os dados de nível de usuário e do evento são armazenados no Google Analytics? Acabei de falar, ó. Acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Então, já tirei de cara. E já está marcado aqui, ó, período de retenção de dados, tá bom? Então é isso daqui, sem medo de ser feliz, vamos anotar isso daqui. Perfeito. Boa. Então a gente está aqui, acertamos a primeira, vamos para a segunda parte agora do conteúdo, que é a definição dos dados que são usados para personalização de anúncios. E aí entra na parte que é a parte de consentimento, né? Então olha só, é possível usar publicidade digital para alcançar pessoas online e gerar conversão no app e no site. Ao ativar a personalização de anúncios no Analytics, habilitando os indicadores do Google, por exemplo, é possível usar o público-alvo do Analytics para personalizar anúncios digitais que pode melhorar a performance das campanhas. Nível de propriedade, que é onde isso ocorre, então guarde isso daqui, nível de propriedade, e o consentimento que tem que estar habilitado, lá no Analytics ele está aqui, ó. Vamos voltar para cá, ele está em nível de fluxo de dados. Vai pegar o fluxo de dados aqui, clica sobre ele aqui, e nós temos aqui a definição de tag, e dentro da definição de tag, se o Google não mudou ainda de local, porque o Google vive mudando de local, né? Gerenciar, permitir recursos de dados fornecidos pelo usuário. Está aqui. Essa é uma questão. Então, no meu caso aqui, permitir recursos de dados fornecidos pelo usuário, detectar automaticamente, número de e-mail, eu posso habilitar também número de telefone aqui, tá? Deixa eu ver que conta que eu estou aqui. Essa conta aqui, geralmente eu não pego o número de telefone, mas eu vou deixar habilitado também essas 2 opções aqui, beleza? Então tá certo. Então essa parte de dados, de coleta de dados é aqui dentro que ocorre em nível de propriedade, ó, esse fluxo de dados ele pertence a uma propriedade, que é essa propriedade que a gente está fazendo aqui. Então a gente volta lá para responder a pergunta agora. Vamos lá, tem mais uma pergunta para a gente fazer aqui. Ó. Mostre que você sabe. Quando ativada, a personalização de anúncios no Analytics permite que você use público-alvo do Analytics para personalizar anúncios digitais. Qual é o nível mais granular em que que é possível personalizar com os dados do usuário? Então eu tenho aqui propriedade, evento individual, propriedade do usuário e país. E aí tem uma pegadinha, né, cara? Porque aqui, ó, propriedade do usuário, depende que usuário ele está falando aqui, tá? Eu sou um usuário da plataforma do Analytics, poderia ser eu controlando, e a resposta talvez seria essa daqui. Mas eu vou no que eu acho que é o que o Google, que o conteúdo está pedindo aqui, que é só propriedade, tá? Aqui, eu nunca vi propriedade do usuário em termos do usuário que deixa os dados na plataforma, só quem opera a plataforma, no meu caso, eu aqui, tá? Então, eu como um usuário usando a ferramenta do Google Analytics, seria um usuário também dessa propriedade. Mas enfim, eu vou por essa daqui, vamos ver se tá certo? Atenção, tcharam! Falou que tá errado. Então, se não é essa daqui, evento individual ou propriedade do usuário. Ainda tô relutante em colocar essa opção aqui, ó, porque eu nunca vi essa opção propriedade do usuário. Agora, evento individual eu já vi. Então eu vou para essa segunda opção aqui, vamos ver. Beleza, então aqui, numa segunda tentativa a gente conseguiu, né? Então você vê que é tudo um joguinho aqui tudo um joguinho de palavras aqui, que se você não souber como interpretar, você leva a bomba quando você estiver fazendo a prova valendo mesmo, para fazer a certificação. Eu vou avançar para a próxima aula, próximo conteúdo aqui, e a gente está quase pronto para finalizar todo o nosso conteúdo de Analytics, tá? Se não me engano, faltam 2 aulas aqui, das 18, essa é a aula 19, 20 e 21, se não me engano são 21 aulas que a gente está fazendo aqui todo esse percurso. Ok, então na próxima aula a gente vai falar sobre exportação de dados do Analytics para a plataforma BigQuery. Na próxima aula a gente relembra esse conteúdo aqui, tá bom?
Se você está me acompanhando até agora e é meu aluno, já pode correr para a próxima lição. Se você quer saber mais e quer ser meu aluno também para se preparar para o curso, quer se preparar para fazer o teste de certificação do programa Google Partners, o link está aqui na descrição para você poder fazer todo esse acompanhamento dessas aulas, para você ter mais chances de ser aprovado na certificação do Google, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Se você está no YouTube, comenta, dá um like aí, se inscreva no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!